Olá, hoje a gente mergulha numa tensão que parece estar crescendo em Brasília. Olá. Uma tensão bem específica, né? Sim, segundo a Gazeta do Povo, há uma preocupação do presidente Lula e também de ministros do STF Sobre o que exatamente? sobre como pode ficar o Senado depois das eleições de 2026. Ah, sim. A renovação de 2/3 das cadeiras, né? Exato. São 54 das 81 vagas. E o receio, que a fonte aponta, é formar uma maioria conservadora. O que poderia, então, mudar o equilíbrio de forças atual. É isso. A questão central, pelo que a matéria indica, é o medo de um confronto mais direto, sabe? Um confronto entre um Senado com esse perfil mais conservador e o STF. Isso. E que isso aconteceria independentemente de quem ganhar a presidência. Entendi. A reportagem até menciona uma fala que atribuía ao Lula sobre um risco da direita avacalhar o Supremo. Importante dizer, a gente só está reportando o termo que a fonte usou, né? Claro, claro. Sem juízo de valor, apenas descrevendo a informação. A nossa ideia aqui é entender o que isso significa, quais as implicações dessa dinâmica. Exatamente. O que está em jogo aí, segundo essa análise que a gente está vendo, vai além daquela disputa partidária do dia a dia, né? Parece que sim. Parece que toca na própria relação entre os poderes. Então, quais seriam as consequências, tipo, práticas dessa mudança, se ela ocorrer? Olha, a reportagem detalha alguns medos bem específicos. Um deles, que chama bastante atenção, é a possibilidade de abrirem processos de impeachment contra ministros do STF. Algo que existe na lei, mas que na prática... Historicamente nunca avançou muito, né? Sempre foi meio que contido ali pela presidência do Senado. Exatamente. Esse é um ponto crucial. Por muito tempo, o presidente do Senado funcionou como uma espécie de barreira, Uma convenção. Isso, uma contenção para essas iniciativas mais, digamos, drásticas contra o judiciário. A preocupação que a fonte traz é que uma nova maioria, com uma nova liderança a partir de 2027, Poderia tirar essa barreira. poderia remover essa barreira, exato. E tem outro ponto também que eles levantam. O Senado poderia parar de frear projetos que querem limitar os poderes do próprio STF. Invertendo o papel que teve recentemente em alguns casos, né? Justamente, uma inversão de papel. E complementando isso, né, dá para imaginar um cenário, o Senado, que às vezes segurou a onda, digamos assim, Viraria um impulsionador. poderia se tornar um catalisador para essas propostas. Acho que essa inversão de papéis é o centro da preocupação que a fonte descreve, sabe? Mais sentido. É a possibilidade de ativar mecanismos de controle do legislativo sobre o judiciário de um jeito bem mais forte. E a fonte ainda coloca mais um tempero aí. A lista crescente de pré-candidatos que se identificam com a direita. Sim. Muitos com bastante visibilidade em redes sociais, né? Isso, e alguns até que são novos na política partidária mais tradicional. O que poderia talvez acelerar essa mudança de perfil no Senado. Exato. É interessante notar como isso tudo reforça o peso estratégico do Senado nesse jogo, né? Sem dúvida. Não é só sobre aprovar leis comuns do dia a dia. É sobre a capacidade que o Senado tem, pela Constituição, de fiscalizar e potencialmente impor limites a outro poder. O judiciário, no caso o STF. Isso. Então a composição da casa vira um fator, assim, crítico para o equilíbrio institucional do Brasil. Entendi. O ponto-chave aqui não é só uma troca de partido no comando, mas a chance real de o Senado usar poderes de fiscalização sobre o judiciário de uma forma que a gente viu poucas vezes. Então, para a gente amarrar aqui, a eleição de 2026 para o Senado é vista, pelo menos segundo essa fonte, como um momento chave. Um ponto de inflexão potencial. Sim, por gente importante do governo e do judiciário. E o X da questão é essa possível reconfiguração na relação de poder entre o Senado e o STF. E a implicação maior disso tudo, olhando o quadro geral, é que essa apreensão que foi relatada, ela vai além da política partidária, né? Como assim? Ela mexe com a estrutura básica de freios e contrapesos do nosso sistema. É uma questão sobre a arquitetura institucional mesmo do país. Perfeito. Bem colocado. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Que vai um pouquinho além do que a fonte discute diretamente. Qual seria? Se essa mudança na correlação de forças no Senado acontecer mesmo em 2026, como é que isso poderia redesenhar a interação entre executivo, legislativo e judiciário daqui para frente? Boa pergunta. Independentemente, né, do resultado para presidente. Fica aí a questão para a gente pensar.